Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui a mais uma aula do nosso curso de Introdução a Investimentos e Tesouro Direto. Meu nome é Leandro Maroco, também conhecido por vocês como o Monge Capitalista. Talvez no intervalo dessa aula, quando eu puxar uma tela ou outra, vai ficar aparecendo esse rosto aqui e às vezes a tela do próprio computador. Hoje nós vamos começar a falar sobre a diferença entre Tesouro Selic e Tesouro IPCA+, certo? E para que serve cada uma e quando é que eu preciso investir em cada um? Bom, gente, a diferença básica é a seguinte: o Tesouro Selic você vai aplicar para a sua reserva de emergência. E o Tesouro IPCA+, você vai deixar o dinheiro que você está separando para a sua reserva de velhice. Aquele complemento para a aposentadoria que você está fazendo, ou aquele complemento para você poder comprar alguma coisa mais cara lá no futuro, realizar algum sonho no futuro, como, não sei, daqui a 10 anos você passar um mês no Caribe, né? Ou daqui a 10 anos você começar a construir a sua casa. Isso daí você deixa no Tesouro IPCA+. Leandro, o que eu deixo no Tesouro Selic? Qual é o dinheiro, qual é o valor que eu deixo aplicado no Tesouro Selic quando eu começo a investir no Tesouro Direto? Você vai deixar no Tesouro Selic apenas a sua reserva de emergência. Por que a sua reserva de emergência deve ficar no Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic é um título de investimento que ele não vai ter variação no preço de resgate, caso você precise retirar o dinheiro rápido, ou caso você precise tirar o dinheiro antes do que você se planejou. Se você se planejar, por exemplo, para resgatar a sua aplicação daqui a 10 anos, aí você vai e coloca no Tesouro IPCA+, você colocou lá R$10.000 no Tesouro IPCA+. Então, ele estava pagando IPCA mais 2%, a título de exemplo. Então, daqui a 10 anos, se você resgatar daqui a 10 anos, esse título vai te pagar exatamente o que você concordou, exatamente o que você contratou. A variação do IPCA no período mais 2% ao ano. O que acontece se você precisar retirar antes? Vamos supor que daqui a 5 anos, você precisa retirar o seu Tesouro IPCA, você precisa resgatar. Aconteceu algum problema e você tem de resgatar o seu Tesouro IPCA. E aí, quando você vai resgatar em 2025, acontece que o governo está pagando no mesmo tesouro, para as pessoas que vão comprar diretamente do governo, né? Ele vai estar pagando IPCA mais 3,5%. O que vai acontecer com o seu título? Ele vai ficar mais barato naquele momento. Por quê? Porque o seu título remunera menos, percentualmente falando. Então, para outra pessoa comprar o seu título, porque se você vai resgatar antes, você precisa vender seu título. Então, para outra pessoa comprar, ele vai pagar menos do que você colocou. Porque hoje no mercado existem títulos que pagam mais. Você está conseguindo me entender? Porque se eu vou te pagar R$10.000 no título que você comprou por 10 mil e o seu paga IPCA mais 2, para mim, investidor, não faz sentido, porque hoje outro título está pagando IPCA mais 3,5. Isso acontece muito, é uma variação na remuneração. A sua remuneração acordada ela não vai mudar em nada se você resgatar apenas no vencimento, ou seja, daqui a 10 anos. Mas na necessidade de resgatar menos, o IPCA pode ter variação no valor de resgate. Então, esse é o famoso prejuízo no Tesouro Direto. Porque, na verdade, o Tesouro Direto ele não vai te dar prejuízo. Ele te dá esse valor de resgate menor se, no momento que você precisar resgatar, caso não resgate no vencimento, existir outros títulos melhores que o seu, naquele exato momento. O contrário também é verdade. Se você contratou IPCA mais 2% ao ano, e naquele momento o governo está vendendo IPCA mais 1% ao ano, o que vai acontecer? O seu título vai ficar mais caro se você vender ele naquele momento. Por quê? Porque ele está pagando melhor do que os títulos naquele momento, certo? E então, curto prazo, reserva de emergência, nós não colocamos em Tesouro IPCA+. Tesouro IPCA+, ó, o Google me atrapalhando aqui. Tesouro IPCA+, é apenas para longo prazo, tá? Médio ou longo prazo, não coloque curto prazo. E o que é o curto prazo? Aonde nós investimos o curto prazo? Tesouro Selic. Por quê? Porque o Tesouro Selic ele vai te dar uma remuneração dos dias úteis baseada nos dias úteis da Selic. A partir de 60 dias, se você retirar, você já não tem nenhum tipo de perca. Então, vamos supor que você colocou a sua reserva de emergência lá, R$6.000, e daqui 6 meses você precisou retirar. Então, você vai ser corrigido integralmente pela Selic sem a variação de preço, porque a Selic vai ser sempre a Selic.
certo? E aí você vai pagar a tabela de imposto de renda, a regressiva, conforme a aula que nós já falamos, tá? Então, meus queridos, quando eu precisar escolher entre Tesouro Selic ou Tesouro IPCA+, a minha pergunta é, para que eu estou fazendo esse investimento? Eu estou alocando o quê? Reserva de emergência ou reserva de velhice? Reserva de emergência eu vou para Tesouro Selic. Reserva de velhice eu vou para Tesouro IPCA+. Leandro, qual Tesouro IPCA+ eu escolho? Não é? Porque eu tenho ali dois tipos de Tesouro IPCA+. Um que vai me pagar juros semestrais e um que vai me pagar apenas os juros no final do resgate. Qual para mim que faz mais sentido? Aí depende da sua estratégia, né? Eu aloco a minha meio a meio, porque se você gosta de a cada 6 meses ver um pouco do juros sendo antecipado na sua conta, você escolhe o Tesouro IPCA+, com cupom semestral. Se você não, eu só quero, isso aqui é para velhice de fato, para mim tanto faz, você vai ter o juro sendo antecipado ou não, então você escolhe o Tesouro IPCA principal, que te paga apenas a correção. Qual que é a diferença primordial entre esses dois? É que quando você escolhe para receber os cupons semestrais no Tesouro IPCA, você vai antecipar também imposto de renda. Porque no primeiro mês você já vai pagar no primeiro recebimento do primeiro semestre, você já vai pagar também a maior tabela de imposto de renda, porque você está antecipando esse juro, você está antecipando uma parte da sua remuneração. Então, se você não for uma pessoa ansiosa e você puder, escolha o IPCA+ principal, sem o pagamento dos cupons semestrais, tá? Por quê? Porque aí o seu ele vai render e você vai resgatar lá no final com a menor tabela de imposto de renda possível. E a gente sabe que imposto de renda, quanto menos eu pagar, melhor. No próximo vídeo nós vou te ajudar a fazer a sua planilha de reserva de emergência, tá bom? Então, não pare nesse vídeo, já pode continuar no próximo. No próximo nós já temos a sua planilha de reserva de emergência. Vamos lá?